A paz do Senhor. Eu me chamo Elza e sou de Belo Horizonte. Eu quero deixar uma passagem, está em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus, meus irmãos. Nós podemos ver aqui, que Paulo estava pregando a palavra do Senhor. Eles estavam em um templo pregando a palavra. E era dia de ceia, era dia de partir o pão. Então aquele culto se estendeu até tarde da noite, porque Paulo iria viajar no outro dia. Então o que me chama a atenção aqui nesta mensagem é que um jovem chamado Eutico, ele estava sentado em uma janela. E a Bíblia nos fala que era um lugar alto, porque ele caiu do terceiro andar daquela janela. Ele adormeceu e ele caiu daquela janela. Eu creio, meus irmãos, com toda certeza, que havia cadeiras ali embaixo, havia um outro lugarzinho ali para ele se assentar, mas ele se assentou em um lugar alto, em uma janela. Ou seja, ele se colocou ali numa posição de risco, numa posição perigosa. Ele estava em uma zona de risco. Nós não podemos sentar em uma janela alta no terceiro andar, que não tenha grade, que não tenha tela. Nós não podemos sentar numa janela durante a noite, durante a madrugada, porque é muito perigoso acontecer o que aconteceu com aquele jovem, Eutico. Ele veio a ficar cansado porque o discurso estava se estendendo, aquele culto estava se estendendo, e ele se cansou, ele adormeceu, caiu da janela e ele morreu. Glória a Deus que Paulo estava ali, homem de Deus, profeta do Senhor. Então ele se deitou sobre aquele jovem, ele orou por aquele jovem e o Senhor deu àquele jovem a vida novamente. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é isso. Nós não devemos nos colocar numa área de risco. Se você está atravessando a rua e você olha para o semáforo, está lá amarelo, você já deve ficar atento. Você deve ficar atento. Deve se acender uma luzinha aqui, na sua cabeça. Perigo, zona de risco, zona de perigo. Atenção, atenção. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar é isso, que nós devemos fugir da área de risco. Nós devemos fugir daquela zona vermelha, porque o adversário, ele te conhece, ele me conhece, ele sabe qual é a nossa zona de risco, ele sabe qual é o nosso ponto fraco, ele conhece. Nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao adversário. Nós devemos ficar atentos, porque Satanás, ele arma laços. Ele chega assim mansinho, como quem não quer nada, com situações que você acha pequenina, que não tem problema, que não vai fazer mal, que você vai conseguir resistir àquilo. Aquele jovem, ele não conseguiu resistir o sono e o cansaço, e ele adormeceu. Então, é preciso estar atento e fugir da zona de perigo, e fugir da zona de risco, porque você pode adormecer espiritualmente ali e vir a cair, e vir a entrar em óbito. Você pode entrar em óbito espiritual e até mesmo óbito físico, porque o adversário, ele veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele quer fazer.
Ele quer te fazer morrer espiritualmente. E quantas vidas ele tem ceifado também? Quantas almas ele tem ceifado? Irmãos, vamos resistir. Se você tem um ponto fraco com bebida, eu já ouvi muitas pessoas falar, muitos cristãos falarem: vou tomar um golinho de vinho, é bom para o coração. Não. O Senhor diz que nós devemos evitar bebidas fortes. Nós não devemos beber bebidas fortes. Mas se você bebe um pouquinho ou não, eu não estou te julgando. Eu não sou ninguém, né? É a sua vida com Deus. Mas se você costumava se embriagar e este é o seu ponto fraco, você deve fugir. Você deve fugir da aparência do mal. Se você tinha dificuldades antes de conhecer a Cristo e você se ajuntava com uma turminha, né, não discriminando, né, as mulheres, mas às vezes junta, né, aquela turminha, né, para tricotar. Então, se o seu ponto fraco é esse, então fuja. Então fuja da aparência do mal. Se tem um lugar perto da sua casa que você costumava ir antes de conhecer a Cristo e é algo que não te edifica, se você tem que passar ali na frente, dê a volta. Passa pela rua de cima, pela rua de baixo, dê a volta. Fuja. Fuja da zona de risco. Fuja da zona de perigo. Porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. A nossa carne grita por pecado. A nossa carne é realmente fraca. E nós devemos vigiar, nós devemos nos policiar. Nós não devemos nos colocar numa área de risco, como aquele jovem se colocou ali naquela janela. Ele podia ter se sentado embaixo, em qualquer outro lugar ali, mas ele subiu naquela janela. Ele não vigiou. Ele se colocou numa situação perigosa. Não devemos nos colocar numa situação perigosa que pode causar a nossa morte espiritual, que pode afastar a presença do nosso Deus de nós e até mesmo pode causar a morte física. Porque o adversário tem ceifado muitos jovens, muitos adolescentes. Então, meus irmãos, nós devemos evitar a área de risco. Às vezes nós pensamos, não, eu vou lá só um pouquinho, eu vou fazer isso, eu vou mentir só um pouquinho. Não, meus irmãos, pecado para o Senhor é pecado. Não importa se você mente só um pouquinho ou se você mente muito. Não importa se você pega uma agulha de alguém ou se você assalta um banco. As consequências são maiores, é claro. Mas diante do nosso Deus, pecado é pecado. Então, meus irmãos, vamos nos vigiar. Ali eles estavam reunidos, né, para cear, e o culto se estendeu até tarde da noite. Meus irmãos, então é muito importante a gente se afastar daquilo que não edifica, a gente fugir daquilo que não agrada ao Senhor. Você pode até pensar, não, eu vou conseguir, eu vou. Não, meus irmãos, não vá. É melhor evitar. Tem um ditado que diz, é melhor evitar do que remediar. Me parece que é isso o ditado, né? Então, meus irmãos, não ceda. Não se coloque numa posição que você pode se arrepender, que você pode cair em tentação, que você pode não resistir. Fuja. Fuja disso aí. Fuja daquilo que não agrada ao Senhor. Busque agradar ao Senhor. Busque ficar longe da área de risco. Busque ficar longe da área de perigo. Se você vai atravessar uma rua e você vê sinal amarelo, você logo vai ficar atento. Vai acender uma luzinha aqui, perigo, cuidado, perigo. Então, quando você estiver em uma situação que você vê que você pode cair em tentação, que você pode ali se entregar, fuja.
Fuja da consuficiência da carne. Diga não àquilo que não vem do Senhor para a tua vida. Aquilo que era o teu ponto fraco antes de você conhecer a Cristo. Porque o nosso inimigo sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele vai nos atacar ali, naquele ponto fraco. Então estejam atentos, orando, vigiando em todo o tempo. E acima de tudo, não se coloque numa posição de risco. Aquele rapaz, ele se colocou numa posição de risco. E tinha um Paulo ali, e tinha um profeta ali, para poder, vir sobre a vida dele e para que Deus pudesse operar um milagre ali através da vida de Paulo. Paulo foi um canal ali nas mãos do Senhor para que o milagre acontecesse. Mas muitas das vezes você pode se colocar numa zona de risco e não ter ninguém ali para te ajudar. E não ter ninguém ali para te socorrer. E aí, se você partir? Se você não adormecer apenas espiritualmente por causa daquela área de risco que você entrou por aquela área. Se você vier a adormecer também no seu corpo. Se Jesus te chamar ali naquela hora em que você está numa situação perigosa, o que será de você? Se não tiver alguém ali para te socorrer. Se não der tempo. Então, meus irmãos, muito cuidado. Se afasta. Não faça como Eutico, que se colocou ali naquela janela que não tinha nenhuma proteção. Mas se afaste de toda a área de risco, que pode fazer com que você venha a cair, a se entregar ao pecado. Fuja, enquanto você pode fugir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.